A comida está acabando e as pessoas precisam controlar suas emoções para não se transformar em monstros. E essa é a terceira parte da série Sweet Home. E eu sou o EF, o Esqueci o Feijão. Então pega seu almoço e bora comigo. O episódio começa mostrando que João, Eustácio e aquele cara que tinha cara de maluco estavam presos em uma sala como quarentena. E Wanderson aparece chamando o João, pois como ele não podia falecer, ele teria que fazer algumas tarefas para ajudar o pessoal. O problema é que claramente ele estava sendo usado e se acontecesse algo com ele, as pessoas não ligariam. E Wanderson diz que só voltou para que ele ficasse, pois agora ele seria mais útil do que as outras pessoas. Então ficaria com um trabalho perigoso e ele pede para trazer Paulo para o térreo, pois precisariam da habilidade dele. E vemos que ele está no apartamento olhando aquele bebê gigante, mas não teve coragem de finalizar, pois era um monstro que não faria mal a ninguém, e ele começa a lembrar que aquela mulher era gente boa e ela perdeu seu filho, por isso se transformou em bebê, pois era o que a deixava triste. Paulo diz para as crianças que aquela mulher foi embora e diz para não abrirem a porta do banheiro, e as crianças sabem que tem algo de errado, e antes dela ir ainda deixou o almoço pronto. E no térreo as pessoas estavam agitadas pensando no que poderia acontecer, e Janaína, que perdeu a filha, quer pagar para Carlos ajudar ela a sair do local, mas ele a ignora e agora vemos que aqueles dois lerdões são os bananas, pois Carlos chega na porta para subir para o apartamento e o lerdão tenta ir contra ele e ele sai tirando tudo do caminho. Muriel vai levar comida para Eustácio, que estava preso, e ele tem coragem de xingá-la, dizendo que ela trouxe pouca comida e tenta quebrar o braço dela, mas aquele cara que não era do bem aparece e diz para ele se controlar, pois senão ele poderia se transformar e agora não era o momento. E agora que vai começar a loucuragem, pois João está subindo os andares, mas Wanderson diz que se alguma coisa der errado era para deixar as crianças, e nisso vemos que Wanderson está disposto a tudo para tentar sobreviver, e Patrícia aparece o confrontando e ela não gosta dele estar usando o João, que era do bem, e ele diz que durante a votação pretendia adulterar os votos para mantê-lo no prédio, mas não precisou, pois conseguiu comover o pessoal e nisso ele ganhou a votação. E antes dela ir embora, Wanderson diz que existe alguém no prédio que já sabia dessa infecção antes de todo mundo, pois estava escrito em um blog, e Patrícia começa a se lembrar e percebe que aquilo era do ex-noivo dela que acabou dando uma falecida de leve. João e Carlos estão subindo os andares, e João está perdendo o controle e querendo enfrentar os monstros, e Carlos dá umas bicudas na costela dele para ele se controlar e entrar na linha. O problema é que ele acaba sendo puxado por uma mão gigante, e quando ele vai ajudar aparece um monstro que tinha pernas de bode e corria muito rápido, e foi esse bicho que o derrubou das escadas, mas ele é salvo por Bruna, que estava cuidando do Sr. Euclides, e eles conseguem levar Carlos dali. E aquele monstro da mão, antes de se transformar, estava lamentando o falecimento do filho por não conseguir segurar a mão dele para sobreviver, e por isso ele virou esse monstro. E agora estou imaginando esses mequetrefes pouca pica, quero nem estar perto deles quando se transformar. No apartamento, Carlos diz que não precisava de ajuda, e sai todo tortinho, pois ele precisava chegar em seu apartamento, e Bruna diz que cuidaria dos ferimentos de João, mas ele não quer deixar, pois estava curado. E Euclides o ameaça, mas ele estava apenas brincando para ver a reação dele. E vou te falar, esse senhorzinho é vida louca. No térreo, Eustácio está deitado tranquilamente quando Muriel aparece e começa a falar várias coisas, e com vários chiques nervosos. E ela estava com a peixeira na mão, e se ela virar um monstro, vai acabar com ele. E ele fica assustado, pois nunca viu assim. E ela vai embora. E galera, ela me assustou mais que os monstros, porque mulher vingativa é outro nível. Carlos chega em seu apartamento e começa a procurar várias coisas, mas percebe que não tem nada. E quando ele sai, vê uma porta e aquela chave que pegou era dali. E agora que vem uma das partes mais pesadas dessa série, pois estava cheio de foto de crianças e essa era a prova que ele precisava contra aquele cara, pois ele era um professor e acho que vocês entenderam o que acontecia, né? E João consegue chegar no apartamento do Paulo. Mateus e Carla estão fazendo um plano e eles fazem uma bandeira pedindo ajuda e colocam no prédio, pois estavam passando helicópteros. E aquele maluco dá um jeito de conseguir se soltar, dizendo que não era o monstro. E ele estava querendo fugir, pois sabia que uma hora ia dar ruim com Carlos. E nisso ele vai no banheiro e pega a marreta que estava escondida, e agora o negócio fica louco, pois Carlos vem nervoso e começa uma lutaria nervosa, e Carlos está lembrando que por falta de provas, ele foi preso por 11 meses e teve 2 anos de liberdade condicional, então quase não aconteceu nada com ele, e agora ele teve sua vingança e ele começa a tirar tudo da porta, pois aquele cara não merecia ficar com aquele pessoal. Então
João sai arrastando o corpo dele pra fora e depois puxa o corpo da filha da Janaína e daquele soldado. E ele queria ficar do lado de fora, mas Mateus aparece e não deixa, pois sabia que ele não era do mal. As crianças estão tristes pelo que aconteceu com o pai delas, e Janaína, como sabe como é perder um filho, fica com eles. E depois eles começam a fazer um enterro para se despedir, e no teste de gravidez, Patrícia realmente estava grávida, e ela não sabe o que fazer, e termina mostrando que Eustácio estava prestes a se transformar, e Paulo estava construindo barricadas, e João ainda estava fazendo os trabalhos perigosos. Galera, se prepara, pois hoje terão outros plot twists. E deixa o like, se inscreve no canal para não se esquecer, e verifica se deixou uma freada de leve, e bora pro próximo episódio. E o episódio começa mostrando o ano de 2000, e vemos que Carlos estava mais novo, e aquele cara que ele faleceu há alguns anos fez uma brincadeira que colocou fogo na escola. Ele acabou sendo queimado, por isso tinha aquela marca no rosto. E depois disso continuou fazendo outras vítimas, e alguns anos depois algumas pessoas iam atrás do Carlos para pedir ajuda, pois as crianças estavam sumindo. E ele sabia que era aquele cara, mas não tinha provas. Mas ele tinha tudo o que precisava naquele apartamento. O problema é que quando ele acorda, ele estava sufocando Bruna, que estava cuidando das feridas dele, pois ele levou algumas marretadas e ela fica assustada e precisa usar uma bombinha de ar, pois tinha asma. Euclides está verificando a área do prédio para ver se não tem monstros, e ele tem uma moto que trata como filha, e o pessoal estava precisando dela, mas ele não quer deixar, pois é a única coisa que o resta. E no térreo, sabe o que acontece quando junta lerdões e fofoqueiros, né? Porque eles começam a pensar em expulsar Carlos pelo que ele fez, sendo que ele fez em legítima defesa e aquele outro cara era pior do que um monstro. E Janaína quer pagar por ele ter trazido a filha de volta, mas ele não quer nada, pois estava atrás de justiça e vingança. E depois ele senta perto dos túmulos e Mateus chega dizendo que viu o celular dele e descobriu o que aconteceu, e que ele não era culpado. E como Mateus era religioso, Carlos pede para ele orar pelos falecidos, pois ele era o único que acreditava em Deus. O nariz de Carla começa a sangrar e ela começa a vir toda tortinha no azeite, e eles começam a se preparar, e nisso vemos que eles estavam apenas treinando caso alguém começasse a se transformar, pois eles fizeram armadilhas para prender os monstros. E vemos que Patrícia estava armando alguma coisa, pois ela sai do meio do pessoal e vai para uma área bloqueada do prédio, e ela começa a lembrar o que aconteceu há 2 anos atrás, e ela era bombeiro e o noivo dela era um médico pesquisador, e estava em busca de uma pesquisa muito importante, e ele trabalhava muito, e ela percebe no tablet dele que tem um texto estranho, pois ele escrevia para um blog, mas ele esconde o tablet e desconversa, e faltava um mês para o casamento deles. Patrícia pegou o celular que tinha deixado cair, e ela diz que precisava ir em outro lugar que seria importante, e Wanderson quer saber por que ela estava escondendo as coisas, e vemos que Júlia era toda abusada, pois estava provocando o pessoal para chamar atenção, e do lado de fora, Patrícia pega a moto do Euclides e ele fica todo triste. Mateus não bebia, pois já teve histórico de alcoolismo, e nisso ele colocava a bebida no copo e ficava olhando, pois era uma forma de conseguir vencer o vício, e ele diz para Carlos não ficar se culpando pelo que aconteceu, pois ele fez tudo o que precisava fazer. E Janaína estava com as crianças, e ela faz o papel de mãe, pois as crianças estavam brincando, e ela coloca os dois para lerem o livro. E Euclides brinca com o garoto dizendo que agora eles eram agentes especiais e precisavam se comportar para salvar o pessoal. Enquanto o pessoal está vivendo seus dias, a comida está acabando, e eles precisavam se virar nos 30. E nesse tempo, João está indo e voltando dos andares para pegar o que eles pediam, mas ele já estava ficando cansado de ser usado, e Paulo vai falar com Wanderson, pois não era certo o que estava sendo feito com ele. E ele diz que era perigoso, mas precisava dele, e as pessoas ainda estão o explorando, dando lista de tarefas. E galera, ele precisa se controlar para não se transformar, e eles ficam fazendo isso, aí fica difícil. E ele começa a amarrar várias linhas pelos andares, pois tocariam sinos para sinalizar que tem algo. E no térreo as pessoas estão de boa, esperando algo acontecer, quando eles sinalizam que tem algo de errado. E Eustácio se transformou e o bicho é cabeludo, pois ele se transforma em um bicho cheio de cabelo, pois ele tinha neura por ser careca e usava peruca. Mas ele não era o monstro que atacava as pessoas, pois obedecia a Muriel. E agora ela começa a dar várias pauladas violentas, pois era o momento dela se libertar de 30 anos de tristeza. E João chega bem na hora e vê o que eles fariam com os monstros, mesmo se eles não fossem do mal. E Muriel fica pensando no que fez, pois ele transformado pediu desculpas a primeira vez na vida. Patrícia chega onde seu noivo trabalhava e vê
vemos que no passado ali teve um incêndio e foi nesse dia que seu noivo deu uma falecida de leve, mas ela sabia que tinha algo de errado. E na sala ela encontra o tablet dele ligado e descobre que a senha era a data de casamento deles, e descobre que ele escreveu o blog falando daquela infecção, mas nisso aparecem vários soldados que estavam monitorando o local, e ela é levada. O prédio fica sem luz pois o gerador de energia estava sem combustível, e agora eles precisavam ficar mais próximos, e na sala da quarentena John está sonhando com uma versão monstruosa dele, pois para se transformar, a pessoa precisava aceitar o monstro, mas ele estava resistindo por muito tempo. E quando acorda, Julie estava lá, e ela pergunta por que ele tem marcas no braço, e ele diz que fez isso há algum tempo atrás, mas ela sabia que aconteceu algo para ele fazer isso. E Wanderson aparece dizendo que precisava dele para uma missão muito importante, pois eles precisavam sair dali, ou poderia ficar muito perigoso. Então João precisaria ir no estacionamento do prédio e trazer alguns carros para eles deixarem blindado e procurarem um abrigo. O problema é que nada é tão fácil que não possa piorar, e ele acaba sendo pego pelo monstro-aranha. E Patrícia foi capturada pelos soldados, e eles começam a interrogar e dizem que o noivo dela já deu uma falecida, mas vemos que ele foi usado como cobaia e os soldados dizem que iria contar o que aconteceu se ela cooperasse. Enquanto isso, o pessoal está se preparando para ir salvar João, e Wanderson queria o deixar lá, mas ele era muito útil, então eles montam uma equipe com Carlos, Matheus, Wanderson e Carlas, e Paulo fica observando pelos monitores. E quando tudo parecia que ia dar certo, aquele monstro-aranha invade o local e começa a correr atrás das crianças, e Carla começa a passar mal, pois já teve a hemorragia, e o monstro da perna de cabra estava dormindo, mas ela fez barulho e começa uma lutaria nervosa, e o único jeito de falecer esses bichos era usando fogo. E no estacionamento eles estão tentando sobreviver, e no térreo aquela aranha está atrás das crianças, traduzindo a receita do sucesso para o falecimento. Galera, o episódio termina por aqui, então agora é só esperar pelos próximos episódios, e a série está ficando cada vez mais louca, igual você. Então se inscreve aí se você é novo aqui, e deixa o like maneirinho, e vou deixar o link da parte 1 e da parte 2 na descrição. Então só bora, bebê! Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!